Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast da OAB Caruaru, mais um episódio preparado especialmente para vocês. Inicialmente quero agradecer a todos por acompanhar o nosso projeto podcast, por sempre estar interagindo, curtindo, compartilhando esse conteúdo. Nós fazemos com muito carinho a produção desses episódios justamente para levar a melhor informação para a sociedade e para a advocacia. Peço que todos curtam, compartilhem, sigam o nosso podcast, clique no sininho aqui embaixo, porque vocês vão receber toda vez quando tiver novos episódios a notificação para que vocês acompanhem. E hoje teremos a presença do nosso amigo e reitor da SES-UNITA, Dr. Paulo Muniz, assim também como o nosso amigo, parceiro, diretor do Campus Agreste da UFPE, Dr. Dilson Cavalcante, e vamos falar sobre os desafios da educação superior e o mercado de trabalho. Então, antes de mais nada, gostaria de cumprimentar ambos, Dr. Paulo Muniz e Dr. Dilson Cavalcante, dizer que sejam bem-vindos ao nosso podcast, e eu gostaria de passar a palavra para Dr. Paulo Muniz, para suas considerações iniciais. Obrigado, Dr. Paulo, seja bem-vindo. Olá a todos e todas, é uma alegria poder estar compartilhando desse espaço proporcionado pela OAB Caruaru. Obrigado. Que se utiliza dessa tecnologia, dessa forma de comunicação para chegar mais rápido e mais eficientemente aos seus associados e à comunidade em geral. Portanto, estamos muito felizes de poder compartilhar, inclusive, essa mesa com o professor Dilson Cavalcante, recentemente eleito para a diretoria do Campus Agreste da Universidade Federal de Pernambuco, e partilhar essa mesa com ele e com os amigos da OAB, mais do que amigos, companheiros, afinal de contas eu também sou. Sim. Integro também a Ordem dos Advogados do Brasil e com muita alegria compartilho com todos essa responsabilidade de também ser um daqueles que constroem a justiça e a democracia em nosso país. Obrigado, doutor Paulo. E para aqueles que não sabem, né, então o doutor Paulo é advogado, né, devidamente inscrito, obviamente, nos quadros da OAB, e uma universidade que eu tenho muito orgulho de ter participado, né? Concluí meu curso de Direito, comecei em 2005, concluí em 2009, e é uma grande alegria recebê-lo aqui no nosso podcast. Agora, ao amigo e recém-empossado diretor do Campus Agreste, Dilson Cavalcante. Obrigado, Dilson, pela presença aqui, e parabéns por ter vencido a eleição. Sei que a eleição foi uma eleição bem intensa, como toda eleição é aqui, principalmente em Caruaru e região. E mais uma vez, parabéns, desejo sucesso e podem contar com o apoio da OAB Caruaru. Então, queria cumprimentar ao colega Fernando e ao digníssimo aqui reitor da SES Paulo Muniz, e salto também cada um ouvinte desse podcast, dizer que é uma honra e um prazer grande estar aqui participando com vocês e aprendendo também um pouco mais com esse mundo digital da comunicação, né? É o primeiro podcast que eu participo, e tenho certeza que essa experiência vai me ajudar também a construir ideias e possibilidades de melhorar a comunicação nossa, que esse é um dos princípios fortes do nosso plano de gestão, Paulo, de melhorar a comunicação tanto interna como externa também, sabe? Por isso que um dos primeiros gestos que a gente fez após a eleição foi justamente buscar essa integração com a AB, com a SES, com outras organizações aqui importantes do nosso município, porque a gente tem uma clareza muito forte de que sozinho a gente não vai longe não, sabe? Sim. A gente precisa estar integrado com a comunidade local, com as outras instituições para fortalecer esse processo importante de interiorização do ensino público superior aqui em Pernambuco. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Dilson, e referente à questão dos meios de comunicação, eu faço um gancho ao último episódio que nós tivemos com o ex-presidente da OAB Pernambuco, Bruno Batista, e ele ressaltou essa importância da utilização dos meios de comunicação. Hoje, qualquer instituição ela precisa usar o máximo possível todas as mídias, seja a mídia tradicional, rádio, TV, mas também a mídia digital, a mídia mais recente, seja Instagram, Facebook, o Telegram, o WhatsApp, né? E agora, obviamente, o YouTube, com diversos institutos, um deles é o podcast. Então, isso aproxima ainda mais a relação na instituição e aquelas pessoas que participam e até a própria sociedade, porque é um canal aberto, um canal livre.
Dilson, eu gostaria só para, antes da gente entrar realmente no tema dos desafios da educação superior, mercado de trabalho, mas que você falasse um pouco para aqueles que não sabem, porque quem nos assiste não é tão somente a advocacia, mas também toda a sociedade e aquelas pessoas que não entendem como funciona o processo de escolha do diretor do Campus Agreste. Hoje você ocupa o cargo de diretor do Campus Agreste e aí eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse desafio e também sobre como é a escolha, né, para aqueles que podem votar, né, quem são as pessoas que participam dessa seleção. Muito interessante, porque é uma eleição um pouquinho diferente do normal, né? A gente tem 3 públicos diferentes que são aptos a votar, que são os estudantes, corpo docente, corpo discente, o corpo docente de professores e os técnicos administrativos que constituem. E aí, geralmente existia uma lei antiga lá que dava uma proporcionalidade de 75%, 70% de peso para o voto dos docentes e 15 técnicos e estudantes. Historicamente, a gente também sempre buscou tentar democratizar. Então, a gente sempre tentou propor um modelo que fosse mais equitativo. No caso, a gente faz a eleição paritária, onde cada conjunto corresponde a 1/3 do peso da votação. Então, é uma relação interessante, porque como a gente tem menos técnicos e mais estudantes, os votos se diluem de certa forma também. O peso de um voto de um técnico vale 5 de professores, vale 20 de alunos. Então, sempre tem esse jogo que deixa um pouquinho mais estratégico e complicada a questão da eleição. E aí, depois do resultado da eleição, a gente também tem uma confirmação dessa eleição no conselho nosso, conselho de centro. É semelhante à eleição de reitor também, né? A eleição de reitor, no final das contas, tentando, já que eu estou aqui entre colegas de direito, né? Não sou de direito, mas sempre tive uma paixão e quase que me matriculo na SES, porque não tive tempo. Você sabe que a universidade, a gente tem uma vida de pesquisa bem intensa, a gente não consegue. A gente encontra a vaga. Olha aí, tá vendo? Desse jeito, eram 2 cursos que eu tinha vontade de fazer, psicologia e direito. Eu digo sempre que o curso de direito é um curso que todo profissional tem que ter. É muito importante, até para você saber seus direitos, seus deveres, de grande relevância. Eu, quando estudei direito, faz muito tempo que eu terminei meu curso, na verdade, o título do bacharelado era Bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais. Então, a formação era bastante ampla e ia além da formação jurídica. E é por isso que é muito comum nós vermos bacharéis em direito ocupando funções diversas daquelas que seriam privativas da área jurídica, porque a formação vai também no aspecto social, sociológico, dando, portanto, condições de uma amplitude nas atuações profissionais dos bacharéis em direito. Só mais recentemente é que os cursos jurídicos passaram a ser, digamos, objetivados e direcionados exclusivamente para a formação jurídica. Uhum. Que bacana. Só fazer uma pontuação, porque, na lei pela lei, só tem, eleição para reitor dentro do Conselho Superior, que é o CONSUNE. Então, os conselheiros que estão lá fazendo parte, eles escolhem e votam no reitor. Só que, historicamente, a gente tem feito essa tentativa de democratização, de fazer a consulta à comunidade. Então, para reitor, tem a consulta à comunidade e depois a eleição dentro do conselho. E, na verdade, para diretor, quem nomeia, na verdade, é o reitor. Não precisaria ter eleição, só que é uma prática nossa de exercer a democracia, de que a comunidade acadêmica escolhe os seus dirigentes. Então, a gente tem feito isso desde o começo e a gente passou há 4 anos atrás por um problema que esse dispositivo não foi respeitado, né? Então, muitas vezes, aqueles que na consulta foram os mais votados não foram os indicados a reitor, por exemplo. A gente teve um monte de caso desse no Brasil. Então, às vezes o cara tinha 4 votos e foi nomeado como reitor da Universidade Federal porque tinha um alinhamento político com a presidência. Então, assim, recentemente, eu acho que nessas últimas semanas, foi aprovado, acho que na Câmara de Constituição e Justiça do Senado, o dispositivo agora de acabar com a lista tríplice, né? Então, agora o reitor eleito vai ser o reitor empossado. Justamente para evitar esse tipo de situação no qual a vontade da comunidade acadêmica era colocada de lado em relação aos interesses políticos. Então, isso é uma coisa interessante, recente também na nossa história, essa mudança de entendimento, que era uma lei antiga, lá de 60, se não me engano. E agora a gente tem
essa prática democrática consolidada. E essa Reitor eleito, reitor empossado. E essa eleição, Dilson, foi uma eleição acirrada? Foi o percentual de voto ficou em quanto, hein? Então, você acredita que a gente não conseguiu, não precisou fazer, como é que se diz, a porcentagem, porque a gente venceu nos 3 segmentos. Ah, entendi. Discente, docente e corpo técnico. Aí não precisou fazer a questão do percentual. Do percentual, mas tipo, nos docentes e estudantes, a gente venceu por uma margem pequena. Agora, nos técnicos, acho que foi mais do dobro, né? Acho que foi 35, a gente teve 80 votos, se não me engano, na 35, uma coisa assim, sabe? Quantas reconduções é possível? 2. Essa e a segunda, no caso, né? Aqui seria a reeleição. Reeleição. Certo. Doutor Paulo, na SES UNITA, para o reitor ser eleito, é mais tranquilo que o da Universidade Federal? O colégio eleitoral é mais restrito. Mais restrito. O colégio eleitoral para a escolha do reitor é o Conselho Superior da instituição, que é composto pelos associados, porque a SES é uma Associação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico. Então, são os associados da associação que têm o direito de eleger o reitor. Essa eleição se dá a cada 2 anos, né? E nós já estamos renovando este mandato já há vários anos. Então, o mandato do reitor na SES são 2 anos? De 2 anos, renovado a critério sem limite de renovações, sempre pelo Conselho Superior da instituição. Perfeito. Então, são dados importantes para aqueles que não sabem como é a escolha do reitor da SES UNITA, como é a escolha do diretor do Campus Agreste aqui da Universidade Federal, né? E a responsabilidade é grande de ambos, né? São quantos alunos, Dilson, hoje o Campus Agreste tem? Aproximadamente 5.000 alunos. 5.000. E no caso da SES UNITA? Na SES UNITA somos 3.500 alunos 3.500. Graduação, pós-graduação. É praticamente uma cidade, né? A quantidade de situações que vocês precisam resolver, né? E cuidar, não só no aspecto acadêmico, mas também estrutural das universidades. Bom, e entrando agora no nosso tema sobre os desafios da educação superior, já vi que tem alguns colegas que estão participando aqui, mandando algumas perguntas, principalmente sobre que o desafio maior da educação, de acordo com Rafaela Galotti, é levar mais realidade de mercado para as salas de aula. Então, fazendo esse paralelo agora, qual é o grande desafio, na visão de vocês, da educação superior em nossa cidade, nossa região, nosso estado? Quer começar? Bom, nós temos grandes desafios. Esse é um dos grandes desafios, né? Fazer a aderência da formação com as necessidades que a comunidade apresenta. Eu não gosto muito de usar a expressão as necessidades do mercado, porque eu acho que isso é restringir demais e talvez até diminuir a importância da educação. Porque a educação não é feita apenas para o mercado. A educação, e sobretudo a educação superior, ela existe para dar consistência ao conhecimento que circula na sociedade. E isso implica em distribuir conhecimento, significa construir conhecimento e significa intervir nas realidades com o conhecimento. Então, é muito mais do que atender o mercado. Seria, como eu disse antes, muito restritivo e apequenar a importância da educação superior. Então, a educação superior existe para atender também aquilo que o mercado apresenta como suas demandas, mas é importante que a educação superior seja um ambiente de reflexão, um ambiente de crítica, um ambiente de debate, um ambiente de dúvidas, porque não se constrói a universidade com certezas. E o mercado só quer certeza. O mercado quer o justo para aplicar certo para ganhar muito. E a universidade não serve para isso apenas. Ela serve também para suscitar dúvidas, para questionar, para refletir, para criticar, para debater. Então, vai muito ali. E vai também para intervir. Intervir, que eu digo no sentido de agir, intervindo nas necessidades que a comunidade e que a sociedade apresenta. Então, é um pouco mais amplo do que apenas servir ao mercado. E o desenvolvimento da própria ciência, né?
porque hoje tem essa visão muito voltada para o mercado de trabalho, como foi feita a pergunta também, a observação, mas a instituição superior, né, educacional, ela também precisa desenvolver a ciência, a pesquisa, né, que é muito mais do que o mercado, o lucro, né, a satisfação do empregador. Isso, é exatamente isso. Quando eu digo que o conhecimento ele precisa ser distribuído, é a parte do ensino. O ensino é a distribuição do conhecimento, né? Mas quando eu falo em intervenção do conhecimento, ele ocorre através dos projetos de extensão. A extensão universitária é a forma de intervir, de agir próximo às necessidades da comunidade. E quando eu falo em produzir conhecimento, é a parte da pesquisa, é a parte da experimentação, com erros e acertos. Porque a pesquisa não só acerta, a pesquisa erra também, buscando identificar, através de teorias, de hipóteses, de teses, aquilo que pode refletir a verdade e que pode refletir a necessidade da comunidade e da sociedade. Portanto, vai muito além do mercado, né? É muito restritiva essa visão de que a universidade deve apenas atender às necessidades do mercado. Perfeito. Eu acho que o Paulo foi muito feliz na ilustração dele do que é o pilar da universidade, né? A universidade, ela tem, antigamente sempre 3, mas agora um quarto, né? Agora é um quarto pilar. Então, ensino, pesquisa, extensão e agora inovação. Mas eu queria, já que você deu um panorama muito bom, eu não tenho que acrescentar isso, eu queria falar um pouquinho da história, né? Do sentido etimológico, inclusive, da palavra academia, que dá o significado atual das universidades. Então, a academia na Grécia vem de eca mais demos, eca no sentido de distante. Distante de quê? Do povo. Então, as pessoas saíam das coisas ordinárias do dia a dia para um jardim, chamado Jardim de Ecademos, para filosofar. Filosofar sem se preocupar com as coisas ordinárias da cidade. Então, a universidade tem um pouquinho disso. Se você olhar para a nossa situação hoje, a gente é um pouquinho distante realmente do centro de Caruaru. Uhum. E isso é um desafio muito grande, porque às vezes a gente se fecha como se fosse na Torre de Marfim, sabe? Para construir conhecimento, discutir conhecimento, e muitas vezes fica distante realmente das necessidades da sociedade, que, como Paulo falou, são muito mais amplas do que a do mercado de trabalho. Às vezes é a questão social, a questão política, a questão cultural. Então, tudo que é de pauta que envolve a questão do conhecimento humano circulando na sociedade é pauta para a gente da universidade estar participando. Uma delas, no caso também, o mercado de trabalho. E nesse sentido, acho que a colega que fez o comentário ela tem razão muitas vezes, porque há esse distanciamento da gente na universidade, fica muito preso às práticas teóricas. E esse aproximar da sociedade, das demandas, também nos ajuda a evoluir como curso, como instituição. Por isso que eu acho fundamental também, Paulo, nesse momento nosso lá, que passamos, vamos fazer 18 anos aqui o ano que vem, essa aproximação maior com o Sindiloja, com a SIC, com outras organizações, para a gente entender também, né, qual é a demanda atual dos setores que vivem aqui em Caruaru, sabe? Porque senão a gente fica fechado, fazendo a nossa prática da forma teórica, do jeito que a gente acha que deveria ser, quando, na verdade, a sociedade está exigindo ou solicitando uma outra perspectiva, sabe? Então, acho que é interessante a gente estar nesse sistema que a gente se enriquece quando vai lá escutar as demandas, vai lá se aproximar da sociedade, e a sociedade também enriquece quando a gente consegue fazer essa sinergia, sabe? De pensar uma universidade integrada com a sociedade, sabe? Dando conta dessas múltiplas demandas que constituem a complexidade de uma cidade, de um entorno geográfico, econômico, cultural, como é aqui o Agreste Pernambucano. Então, muito bom. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande ainda pela frente, mas já começamos, né? Acho que a gente tem um acesso que tem um trabalho bom de extensão, a Universidade Federal também tem, e eu acho que precisamos agora fortalecer esses vínculos, institucionalizar. Eu acho que o que falta mais é institucionalizar. Eu queria lembrar aqui que eu fiquei surpreso andando nas ruas esses dias, porque você fica curioso, né? O quanto a gente é isolado. Tem muita gente, Paulo, que ainda não sabe que existe Universidade Federal
em Caruaru. Pensa Verdade. que só tem em Recife. Muita gente que sabe que existe acha que não é para eles, porque é muito distante, acha que é muito difícil de passar, porque a Universidade Federal de Pernambuco tem uma história de elite, né? Então, durante toda a existência da Universidade Federal lá em Recife, o interior era muito difícil de participar, de fazer a formação lá, porque geralmente o pessoal tinha aqueles vestibular muito restritivo, que para você passar tinha que estudar em escola particular, pagar cursinho, pagar cadeira isolada, tem um histórico muito forte de elitização. Com a interiorização, a gente consegue mudar um pouco essa característica socioeconômica do público da universidade. Então, a gente tornou a UFPE como um todo mais inclusiva, mais acessível. Então, tem muita gente que sabe que a Universidade Federal existe, mas não acha que é para ele. E tem muita gente que nem sabe que existe ainda, sabe, Paulo? E a gente precisa agora cada vez mais aproximar a universidade do povo caruaruense, do povo do Agreste Pernambucano. Esse espaço é importantíssimo, viu? Ô Dilson, e eu queria só registrar aqui, parabenizar você pela sua posse. E eu nunca vi uma posse, um diretor do campus da Universidade Federal tão prestigiada e bem representada como foi a sua, né? Principalmente diante dessa sua visão de integrar cada vez mais a Universidade Federal. E aqui parabenizo, né? Dr. Paulo estava presente também, assim como outras instituições, né? A própria OAB estava presente, políticos, pessoas da sociedade civil. Então isso mostra, isso que você está falando, esse interesse de aproximar a Universidade Federal das instituições e da sociedade. Eu só queria fazer uma observação que também da parte da SES UNITA, esse esforço de integração com a Universidade Federal de Pernambuco é muito grande. Isso. Porque nós entendemos que o bem maior é o bem da educação e é o bem da comunidade e da sociedade. Eu recordo que o Dilson lembrou, né, que o ano que vem o campus da Federal fará 18 anos aqui em Caruaru. E eu recordo que a assinatura da ordem de serviço da construção do campus da Federal foi assinado na SES UNITA, quando aqui esteve o presidente Lula, acompanhado de boa parte do seu ministério, para realizar esse ato. Foi realizado na SES UNITA. O primeiro concurso para professores da Universidade Federal de Pernambuco, do campus de Caruaru, foi realizado no campus da SES UNITA. Então, desde o início, desde a origem, nós estamos muito próximos. Nós desenvolvemos hoje vários projetos de extensão em parceria. Fazemos a cogestão de uma unidade de saúde escola no bairro do Salgado, entre a Universidade Federal, a SES UNITA e a Prefeitura de Caruaru. Portanto, são muitos projetos em comum. O PET Saúde, que é uma ação de formação e capacitação de gestores do poder público, é realizado em parceria com a SES UNITA e a Universidade Federal de Pernambuco, do campus de Caruaru. Portanto, a integração e a colaboração, já destacada pelo professor Dilson, ela é real, ela é concreta e se abre a toda a comunidade, a toda a sociedade. Não é à toa que hoje o episódio podcast é com a SES UNITA da Universidade Federal, que vê que tem toda uma sinergia, né, inclusive na criação da Universidade Federal aqui em Caruaru. Me permita fazer justiça, sabe? Sim. Eu acho que com a SES, principalmente, a gente tem uma dívida de gratidão. Inclusive também agora com a vinda do curso de medicina também, né, Paulo? Que o apoio Pois é. O apoio da SES foi fundamental para que o curso de medicina viesse lá para Caruaru também pela Federal, sabe? Sem o apoio a gente teria dificuldade, sabe? E eu acho que a jornada de Paulo na SES tem sido de uma generosidade muito grande com a Universidade Federal de Pernambuco. Eu queria aqui externar a nossa gratidão, Paulo. Então, se a gente já fez essas parcerias todas com a SES, eu queria dizer para você que o nosso desejo é aprofundá-las, consolidar aquilo que deu certo e ampliar o máximo possível. E deixo também aberto esse convite, esse desejo para as outras instituições de ensino superior, sabe? Para que a gente faça um sistema de ensino superior forte aqui no Agreste Pernambucano, aqui em Caruaru, do jeito que eu gosto de terminar sempre dizendo assim, né? Do jeito que o povo do interior pernambucano merece, sabe? Isso. Acho que é uma frase que marcou a campanha da gente, sabe, Fernando? E eu tenho usado porque é nisso que eu acredito, sabe? Acho que o povo do interior pernambucano merece o melhor que a gente puder ofertar. E eu acho que a gente vai ter que lutar cada dia para chegar pertinho disso, mas nunca vai chegar lá, né? Eu acho que aquelas missões
que não tem sentido chegar no porto, sabe? Isso é como luta sindical. Quando a gente conquista, a gente já pensa o que vai conquistar mais na frente. É um looping eterno, né? E Dilson, você tem propriedade de falar do interior porque você é sertanejo, né? Sim, sim. Eu não sei, eu fico na dúvida às vezes, porque minha cidade natal, Tuponatinga, ela, em alguns, como é que se diz, classificações, ela é a última cidadezinha do Agreste. Mas ela fica sempre assim, a vida orbitando ali perto de Arco Verde, então Arco Verde, Sertão É o Forte, portal. né? Eu fiz o caminho inverso. Eu sou recifense do bairro de São José, né? E fiz o caminho inverso. Eu fui entrando para Pernambuco e parei em Caruaru e daqui eu não quero sair, não. Muito bem. Bom, gostaria aqui de registrar a participação de vários colegas. Bárbara Cidral, de Santa Catarina, de Palhoça, agradeço a audiência, Bárbara. Também Diego Patrick, que é de Petrolina, Adérito, que é o presidente atual, mais recém-criada, a OAB de Oricuri, a Lançar, presidente da OAB de Serra Talhada, Rafael Rufino, Anderson Carvalho. Então, um pessoal muito bom. Você vê que o quanto é interessante a rede social, porque nós estamos falando de pessoas que estão em Petrolina, em Oricuri, Serra Talhada, Palhoça, em Santa Catarina. Então, fico muito feliz com a audiência de todos vocês. E a questão do perfil hoje do aluno, né? Nós temos um alunato diferente do que era, pelo menos na minha época, que não é tão longe assim. 2005 a 2009 foi o período que eu fiz minha graduação em Direito, mas a gente vê que são mudanças significativas, principalmente, acredito eu, por conta também das redes sociais. Então, o que é que vocês verificam aí no perfil do aluno, né, atualmente? Então, eu vejo que a gente está passando por uma era de mudança e uma mudança de era, sabe? Isso é um desafio muito grande para a gente das instituições. Tem um conceitozinho que o pessoal usa muito que chama mundo VUCA, né? Que o mundo hoje é muito diferente do anteriormente, das outras gerações, porque muda muito rapidamente, é volátil, é complexo porque tudo é interdependente, então compreender a realidade é um desafio muito grande, sabe? E é ambíguo. Então, a certeza, como era antigamente um valor muito forte, hoje é difícil a questão de você saber o que está certo ou está errado, principalmente nesse mundo de fake news, de tudo. Então, coloca na gente um outro desafio, de construir uma educação que permita esses jovens que estão já, como é que eu poderia dizer, naturalizados com esse mundo, ter as ferramentas para viver nesse mundo, sabe? Muitas vezes a gente está gerando, eu chamo de descompasso geracional, muitas vezes o que acontece no ensino superior, e faz parte, né? Tipo, a gente tem uma geração formada sobre outros valores, sobre outros critérios, sobre outra episteme de mundo, sabe? Sobre outro paradigma, no desafio de ajudar a educar uma geração cujos desafios são outros muito distantes. Antigamente o desafio da gente era fazer uma faculdade para arrumar um emprego. Sim. Hoje, ter uma faculdade não é garantia de um emprego. Hoje não é. Então, tipo, as nossas gerações tinham um monte de outros desafios. A dos jovens atual é, inclusive, um desafio global. A questão do mundo que está agora numa marcha de autodestruição muito forte, né? Do aquecimento. Eu acho que vocês estão sentindo na pele. Não tem mais como negar a questão do aquecimento global, porque a gente está sentindo na pele muito fortemente esses efeitos. A sentir na pele é porque já está muito grave. Está muito grave, está muito grave. Então, tipo, é um desafio de uma geração que tem como problema próximo aí, sabe? É uma crise ambiental profunda. E a gente precisa também considerar isso como importante para educá-lo, para perceber quem ele é nesse mundo em contradição, nesse mundo de incerteza, nesse mundo beirando aí ao perigo de um desastre ecológico, sabe? Então, é um desafio nosso, porque não foi desafio da nossa geração, sabe? Eu diria, Dilson e Fernando, que existe esse desafio, que é concreto, muito bem apresentado por Dilson, e existe o desafio de que o jovem, o estudante, aquele que chega na universidade, ele já é alguém que tem muita informação. Isso. Muita informação. O nível de informação que o jovem chega hoje na universidade não se compara à época em que nós fomos estudantes e chegávamos lá ávidos, sem dúvida, de formação, mas também de informação, porque as informações, as notícias, os fatos, os saberes eram muito filtrados.
E, de fato, você só tinha acesso quando chegava na universidade a parte pequena desse conhecimento e dessa informação. Hoje, o estudante já chega na sala de aula com toda essa informação e, se não tiver, ele procura na hora. Ele abre o smartphone e encontra na hora a informação que ele está buscando. Então, o papel do professor agora fica ainda mais difícil. Fica ainda mais difícil porque ele é mais um mentor do que alguém que ensina algo. Sem dúvida, o professor é uma figura muito importante, porque o professor, eu sempre digo, e aqui eu complemento, Fernando, que o professor e o advogado são duas profissões das quais eu me orgulho muito, porque a gente não vende nada, a gente entrega o que tem. A gente entrega aquilo que a gente tem, aquilo que a gente apreendeu, aquilo que a gente construiu, a gente entrega e distribui, né? Então, a função de professor e de advogado são muito nobres por isso, dentre outras. Mas hoje, não basta apenas dar o que tem. É preciso também que o professor tenha a capacidade de provocar no estudante novas curiosidades para novas informações, além daquelas que o smartphone lhe apresenta todo dia pela manhã, através de seus letterings e informações. Ou seja, é preciso dizer, olha, essa informação é relevante, mas você já foi buscar essa outra informação que pode complementar esta outra visão que você iniciou a construir? Então, hoje a função do professor é de um indutor de informações, indutor da curiosidade do estudante por novas informações. Logicamente, dirigindo-a para a finalidade a qual ela está, o professor está ali em sala de aula. Se eu sou um professor de direito do trabalho, como fui por muitos anos, logicamente, como eu disse antes, o estudante chegará com uma série de informações que eu não tinha quando eu era estudante. E a minha função como professor, qual será? Sendo professor de direito do trabalho, será de dizer, olha, essa informação que tu tens, ela é relevante, é importante, mas é parcial. Vamos buscar essa outra informação, vamos buscar essa outra crítica, esse outro pensamento, esse outro referencial. Vamos buscar mais informações sobre isso que você tem, e eu acho que eu posso sugerir esta leitura, aquele vídeo, aquele podcast. Então, hoje o professor ele tem uma função muito mais de indutor da curiosidade do que de propriamente ensinar algo. Perfeito, Paulo. Inclusive, assim, só registrando aqui, Bárbara, Larissa, que é presidente da Comissão da Direito das Famílias da OAB Caruaru também, mandou uma mensagem aqui parabenizando vocês. Rafaela Galotti, de Recife, parabenizou pelas observações tanto do Dr. Paulo como também de Dilson. E Bárbara, que é da OAB de Palhoça, em Santa Catarina, ela fala que é preocupante esse novo processo de formação, é um grande desafio para os professores de hoje, isso que a gente estava comentando aqui, e ela ainda vai mais além, faz em época que o chat GPT faz os trabalhos, como fazer os alunos se desenvolver, né? Não, perfeito. Olha, quando o Paulo começou a falar, eu fiquei aqui lembrando, o desafio da gente era justamente a falta de informação, então a universidade, a fala do professor era a principal fonte de informação para formar o jovem há 20, 30 anos atrás, quando a gente começa a falar nessas idades, nesse tempo todinho, né? Então, hoje não, hoje talvez é o contrário, é o excesso de informação. Então, se situar nesse mundo altamente fragmentado por muita informação e altamente conectado também não é fácil, sabe? É uma demanda de formação do espírito crítico cada vez mais necessário, sabe? Então, se achar nesse mar de informação, nesse mar de possibilidades, também é um desafio. E a gente tem um desafio duplo, né, Paulo? Porque a gente foi criado num modelo e precisa educar para outro. Então, a questão de ser educado pela fala do professor, a fala do professor como veículo principal de conhecimento de uma geração, dá aquela questão também do paradigma da certeza muito forte, sabe? Então, o professor é aquele que sabe, aquele que, de certa maneira, concentra e tem posse do conhecimento da verdade. Hoje, as redes sociais, as mídias, tudo educa, sabe? Você encontra informação educando, criando comportamento, induzindo ideologias em todo lugar, sabe? E tem que ter cuidado também, tem né? Que ter Porque cuidado. Hoje não tem mais o filtro da informação. Ela está aí disponível, né, para todas as faixas etárias, inclusive, né? Pois é. Então é um desafio nosso também adaptar a nossa formação para essa demanda que é dessa geração, sabe? Que precisa ser educada para lidar com as contradições, né, desse mar de informação.
E você falou do chat GPT, né? Agora é um desafio que realmente, eu confesso, tem me preocupado um pouco, sabe? No sentido de precisar me dedicar um tempo para refletir sobre o impacto disso nas configurações da educação que a gente tem agora no século XXI, sabe? Tipo, eu acho que vai ser uma ruptura do ponto de vista desafiadora para a gente. Lidar com isso fragiliza também, de certa forma, o papel da autoria, da produção de conhecimento, sabe? Dos estudantes, para recorrer também a essa tecnologia. Ser contra também é estranho, né? Tipo, a gente não pode simplesmente se fechar na torre de marfim. É nadar contra a maré, né? E dizer, não, a gente é contra esse tipo de coisa, não permite mais isso e aquilo. Isso faz parte hoje da sociedade contemporânea. O desafio da gente é buscar a boa medida, né? Como compreender o impacto disso nas configurações sociais que a gente tem e a demanda que isso vai criar para a gente na educação, né? Eu entendo que a inteligência artificial ela não é nova. Não? Eu descobri a inteligência artificial quando eu estava na Escola Técnica Federal de Pernambuco e fazia um curso, tinha a disciplina de estatística. Como eu fui muito sempre voltado à área das ciências humanas, a calculadora, né, era para mim a inteligência artificial. Ela fazia aquilo que eu não sabia fazer de cálculos matemáticos, de cálculos estatísticos e tudo mais. Então, a inteligência artificial não é algo novo. O que é o novo? Ou que está sendo anunciado como novo? É o tal do chat GPT, porque ele se diz ou se apresenta como generativa, ou seja, como criativa. Ela gera o que antes não existia, ou se propõe a anunciar que gera o que não existia. Ok, vamos começar a refletir sobre esse aspecto. Em que ela é generativa, para quê e qual o resultado disso? Qual o impacto que isso trará? Porque o problema problema, não vamos ter, apaga essa palavra problema. O que a inteligência artificial apresenta como solução, vamos assim dizer, é que você não precisa se dedicar a certas ações, a certas atividades, a certos esforços, porque ela fará isso por você. Ok. O problema, aí é um problema, é que a inteligência artificial pode gerar um conhecimento superficial. Essa no meu entendimento, o grande questionamento que tem que se fazer é que se nós teremos grandes, imensas possibilidades de algo, uma máquina, um algoritmo, o que seja, que fará por você algo que você não precisa fazer, e como você não precisa fazer, você não precisa saber fazer. E não sabendo fazer, você tem um conhecimento que é mais limitado do que você necessitaria ter se tivesse que realizar aquela tarefa. Então, é muito sensível a discussão da inteligência artificial, porque pode gerar uma geração, infelizmente a palavra é essa, vai gerar uma geração de pessoas, pode gerar, eu espero que não, que busquem um conhecimento apenas superficial, sem que mergulhe nos porquês, nos praquês, porque terá alguém já responderá por quê, alguém já responderá para quê, alguém já responderá como, eu só vou executar apertando o botão e fazendo aquilo que ele disser, aquilo que ele gerou como sendo o necessário, o suficiente, o adequado para certa atividade. Então, como disse Deus, a gente tem que entender melhor a utilização da inteligência artificial. Não é combatê-la, absolutamente, ela veio para colaborar. Agora a gente tem que saber de que forma ela vai colaborar sem que venha a prejudicar a evolução do conhecimento das pessoas. Porque a evolução do conhecimento, ela serve a quem? O conhecimento serve para as pessoas. É para as pessoas que o conhecimento deve servir. Não é? E a gente há de sempre colocar-se em questionamento quando as ferramentas que nós dispomos podem não estar servindo apenas ao conhecimento
das pessoas. E a preocupação é justamente essa de pessoas e profissionais rasos, sem um conhecimento profundo. Infelizmente, a gente vê cada vez mais que a fonte de conhecimento dessa nova geração é rede social. Então, assim, é um texto que tenha mais de um parágrafo já é dito como extremamente extenso. Um vídeo com 10 minutos já é um filme, entendeu? Então, assim, cada vez mais as pessoas querem um conhecimento muito rápido, né, direto, pílulas, exato. E assim, é difícil hoje você ver uma pessoa que lê um livro de 300, 400, 500 páginas, né, que fez um fichamento, né, que fez um resumo sobre aquilo, fez uma leitura crítica, porque a gente sabe que o conhecimento ele tem várias fontes, né? Então passa, seja pela leitura, escrita, né? Então quanto mais você escreve, mais você lê, mais você consegue desenvolver um raciocínio para crítico sobre aquela matéria. Imagina só você não ler nenhum livro, por exemplo, um livro mais profundo, né? E principalmente fazer uma releitura desse livro. Então é muito mais fácil entrar no YouTube, colocar resumo do livro e ver um videozinho em gráfico de 1 minuto falando sobre aquilo. E aí, qual é o profissional que nós teremos, né? Posso fazer um comentário Sim. rapidinho? Então, uma preocupação que eu estou lendo um pouco sobre isso, né, tentando compreender um pouquinho mais. Mas, por exemplo, a questão do que é verdadeiro, do que é fake, sabe? Chama o deepfake hoje, que a inteligência artificial pega 2 fotos, 10 fotos suas e consegue fazer um avatar e você vai falar, pega a tua voz, modula a voz. Sim. E você faz o texto e aquele avatar cria um vídeo seu falando o que quiser. Então qualquer pessoa pode usar a imagem de Paulo Muniz para colocar um vídeo fazendo uma agressão, fazendo como é que diz, algo... Praticando um crime. O crime, né? Infelizmente. Isso me preocupa muito, sabe? A diferença hoje do que é realidade, do que é fantasia, sabe? Isso é perverso. O outro é que também se torna um lugar muito, como é que eu poderia dizer, como tem esse ar um pouquinho também de fantasia, de mágico, de possibilidade, tudo pode, isso atrai muita atenção do pessoal. Então, a nossa não, na educação a gente tem todo um outro ritual, né, Paulo? Isso. Aí você tem uma juventude que tem acesso a essas tecnologias IA e se torna um mundo também de fantasia, de certa forma. É como despertar o desejo de saber nas instituições com todo esse aparato, esses artefatos tecnológicos que oferecem um mundo sem limites, sabe? Então, isso para mim tem sido um desafio de reflexão. E aí eu lembrei agora, vocês falando daquele mito, acho que é Sócrates ou Platão, do mito de Thoth e Tammuz, né? Sobre a invenção da escrita. Então, tinha um deus antigo chamado Thoth, que acreditavam a ele a questão da invenção da aritmética, do cálculo, da geometria, do jogo de damas, sabe? E ele tentava dar de presente à humanidade esses conhecimentos. E disse que ele criou um artefato que ia revolucionar a memória do homem, ia potencializar a memória do homem. Ele inventou a escrita. Aí, quando o Tammuz recebeu aquilo que era o rei que era como é que eu poderia dizer, o relações públicas, né, do Deus que divulgava essas invenções, né? Aí disse que ele analisou assim e disse, olha, talvez isso vá fazer justamente o contrário daquilo que você pensava, porque no momento que você consegue dar ao homem o artefato da escrita, ele não vai ficar precisando mais lembrar na memória. O Deus pensava que era para a memória, né? Que tipo a escrita iria ajudar a potencializar a memória. Mas às vezes aquilo que a gente pensa que vai impactar faz justamente o contrário. Você ia precisar menos da memória, né? Uhum. Antigamente a memória era fundamental para difusão do conhecimento de uma geração para outra. Com a escrita, a memória se tornava um pouco, como é que eu poderia dizer, dispensável, sabe? Aí eu não sei onde é que se situa essa questão das inteligências artificiais nesse modelo generativo, como Paulo bem situou, mas eu sei que a gente precisa cair de cabeça nisso para tentar compreender, sabe? É interessante, aí voltando ao tema que seria o tema principal desse podcast, quando você anunciou, Fernando, que era o impacto da educação superior no mercado de trabalho. Já se perguntar, e o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho? Isso. Essa é uma discussão muito séria e que vai além da questão do conhecimento ou das habilidades. É uma questão ética. Pode
os postos de trabalho, os postos de emprego vão escassear diante da possibilidade de que a inteligência artificial possa realizar as tarefas que antes eram realizadas por pessoas. Então, isso também, a utilização da inteligência artificial traz também um impacto nas relações de trabalho, e isso impacta de maneira sem precedentes na geração de empregos, nas atividades, na utilização do tempo. Muito se falou aqui do ócio produtivo. Bom, o que nós vamos ter mais agora é ócio, não sei se produtivo. Dominique de Masi, que faleceu recentemente. Faleceu recentemente, Dominique de Masi. Ou seja, o ócio produtivo pode até ser ócio, mas vai produzir pouco se tiver alguma inteligência artificial produzindo o que ele faria se estivesse em atividade. Portanto, há uma discussão que vai além do conhecimento. É uma discussão ética e que traz impactos relevantes nas relações sociais e econômicas. Eu quero registrar aqui Camila Chagas, que mandou uma mensagem parabenizando o debate aqui nosso, dizendo que é um tema muito relevante, muita importância para todas as gerações. Obrigado, Camila, pelo elogio do podcast. E Rafaela Galotti também, ela faz mais uma observação, dizendo que é um assunto delicado, porque querem substituir a base, que é a universidade. A base não pode ser substituída, a base deve ser inovada. E o setor jurídico, no caso, né, que ela fixou, terá muitos desafios para as regras desse mundo artificial. Lorinaldo também agradece aqui, parabeniza o nosso podcast. Obrigado, Lorinaldo. Pois é, estão querendo substituir a base, que seria a universidade, com conhecimentos pílulas, né, algo muito... E o chat GPT, inteligência artificial, e a gente precisa saber que não é somente através da tecnologia que tudo vai ser modificado. Os seres humanos é que vão precisar dominar essa tecnologia, né, e precisam estar preparados, né? A gente aprendeu na universidade, né, Fernando, que o direito existe para estabelecer normas, condutas das relações sociais. A gente tem que torcer para que as relações sociais continuem, né, subsistam. E quando a gente deixar-se substituir por pessoas que não relacionam-se, porque a petição é feita por uma máquina, o despacho é feito por outra máquina, a sentença quem dá é outra máquina. Onde estão as relações sociais? Onde está a normatização? Onde está a regulação das relações sociais? Onde a figura da pessoa que olha no olho e vê a verdade que o papel, o documento não diz, ou não conseguiu dizer. Tem muita coisa para ser aprofundada. A gente aqui está só acenando, né? Só fofocando. Inclusive, assim, não faz parte do nosso tema. Nós vamos fazer um outro podcast especificamente sobre essa questão da inteligência artificial no mundo jurídico, mas o próprio presidente Barroso, do STF, ele já reuniu grandes empresas de tecnologia para justamente fazer um programa para decisões utilizando a inteligência artificial, o que foi bem polêmico, né? Gerou tanto pessoas a favor, mas também contra, porque a gente precisa humanizar cada vez mais as relações, né? Quando nós estamos em processos judiciais, nós estamos falando de conflito entre seres humanos, não entre máquinas. Então, essa perspicácia do julgador, de analisar com cautela, sem passar toda essa responsabilidade para uma inteligência artificial, é isso que acredito que nos próximos anos será o grande debate aí para que a gente possa enfrentar. Então, só falando de educação e essa questão todinha, eu pensando aqui, né, tipo, aparece no Instagram direto essas propagandazinhas, né? Aumente em 10 vezes a sua produção científica com o chat GPT, sabe? Então, tipo, até isso, a questão da produção do conhecimento, a gente vai ter um desafio futuramente, né? De tentar identificar o que é produzido por ser humano e o que pela máquina. Mas o pessoal já está inflando agora os currículos com material produzido pelo chat GPT. Produza seu e-book e coloque para vender apenas com um clique no chat GPT. Então, e é interessante, tipo, a gente rala pra caramba para fazer uma pesquisa longa, para produzir um livro, você sabe que é complicadíssimo, principalmente no Brasil. E a venda desse livro é muito pequena, aí o pessoal consegue fazer esses, como é que se diz, e-book, que agora todo mundo é e-book, que é livrinho curto mesmo também, que o pessoal faz, né? E vende pra caramba, e vende caro, viu? Aí começam a fazer uns cursozinhos, umas mentorias, algumas coisas desse tipo. Então a gente tem uma desvalorização, de certa forma, do conhecimento
stricto sensu, que é aquele produzido com rigor, com cuidado, sabe, acadêmico, para os que são produzidos aí sob demanda, sabe, numa esteira mesmo de ganhar dinheiro, de ganhar seguidores, de ganhar escala, né, de escalar. Então isso é um paradigma também que a gente está vivendo nesse momento, que nos confronta hoje a fortalecer, sabe, perante isso tudo, porque para a gente também é difícil a gente ter todo esse processo de produzir conhecimento e, no final das contas, a difusão desse conhecimento se torna dificultada porque as pessoas não estão mais interessadas no conteúdo denso, no conteúdo, como é que eu poderia dizer, aprofundado sobre as coisas. Eles querem as pílulazinhas, como foi falado aqui, sabe? Querem aquilo que já está mastigadozinho. E eu não sei o impacto que isso vai ter no futuro, viu? E, Dilson, eu vou recordar o que você falou agora há pouco, que é a questão da elitização do conhecimento. Isso. Porque a massificação do desconhecimento através do estímulo à utilização da inteligência artificial gerará a elitização do conhecimento, porque cada vez menos pessoas buscarão de fato a construção do conhecimento para que mais pessoas utilizem sempre mais apenas os resultados que esse conhecimento gerará. Isso vai gerar necessariamente a elitização. Nova elite. A nova elite, porque alguém continuará sempre detentor do conhecimento e sempre menos pessoas. E uma grande massa, uma massificação da utilização de ferramentas que apenas lhe fornece pílulas em escala cada vez mais elevada. E aí eu volto para aquele tema que nós estávamos falando sobre o desafio, obviamente, da educação superior, o novo padrão de aluno, mas também um desafio para o professor, né? Para que o professor esteja antenado a essas novas situações. E o pior de tudo é que ele é testado constantemente em sala de aula, né? Não tem ambiente melhor ou pior para você ser testado, porque você está ali exposto, não é? Você ali tem uma função de, como o Dr. Paulo bem falou, de uma pessoa que vai orientar, né, quais são as fontes também de pesquisa, para onde é que aquele alunato ele deve ir, né? E quando você é constantemente testado, até que ponto o professor vai ficar numa situação confortável, né? E será que a gente vai conseguir cada vez mais aumentar essa quantidade de professores no mercado de trabalho que tem interesse em ir para o setor, para a academia, ou se no meio do caminho eles vão procurar outros caminhos? Isso traz à discussão uma outra questão que hoje é um grande desafio para todos nós que fazemos educação, que são os limites da utilização da educação à distância. Porque você falou a sala de aula, o professor. Mas hoje o estudante também está sendo estimulado a nem estar mais em sala de aula. Ou dizer que qualquer ambiente é sala de aula. Ou qualquer espaço digital é sala de aula. Isso é outro desafio que a gente tem que compreender, não é? Porque a educação à distância, ela veio, quando ela surge para complementar e qualificar a educação presencial. E nós estamos verificando no Brasil um fenômeno que só está acontecendo no Brasil, que é a da substituição da educação à distância. Ou seja, os dados do censo que foram divulgados recentemente informam que os jovens estão entrando na universidade pela educação à distância. Já estão entrando em maior quantidade pela educação à distância que pela presencial. O que é que significa dizer? Que a educação à distância está substituindo a educação presencial. Portanto, seguirmos esse ritmo ou essa tendência, né, a educação presencial ela cairá em desuso. E aí nós vamos estar diante de um quadro ainda mais complexo de gerir, sobretudo aqueles que temos, como eu e Dilson, a responsabilidade de oferecer oportunidades de formação, a mais completa, a mais crítica, a mais questionadora, não é? E isso nem sempre pode ser feito de modo remoto, porque a relacionalidade das pessoas é essencial
sobretudo para a formação. Antes de passar a palavra para Dilson, só registrar aqui, Pierre, ex-presidente da OAB de Arco Verde, atual conselheiro da OAB Pernambuco, Luiz Maciel também, que é vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Caruaru, Armandinho, o professor Armandinho, que além de músico também é um defensor da educação do nosso estado, e Alan Prost, que é delegado da CAB. Bom, Dilson. Um abraço para todos vocês aí. Mas, é muito interessante essa ponderação, e eu vou pedir para compartilhar com vocês uma reflexão que me surgiu aqui rapidinho, né? Esses jovens nossos, sabe, que estão nesse desafio, tem duas coisas interessantes. Uma interna sobre a questão do valor da educação presencial, realmente. O Pierre Lucena, é outro Pierre, viu? Não é o que está aqui assistindo, não, né? Que hoje é o presidente do Porto Digital, fez um artigo recentemente, que eu acho que foi um artigo infeliz, né? Que ele foi dizer justamente que o pessoal está deixando de participar das aulas presenciais porque elas são desinteressantes, isso e aquilo, no modelo tradicional, dando a entender que aquilo que é digital é bom, sabe? E a gente tem hoje uma proliferação de cursos que o pessoal compra mesmo, estão comprando, sabe? Especialização, com R$100 você só vai, como é que diz, pagar e já recebe o diploma. Aconteceu agora... Está caro, viu? Está caro, né? Está caro. Eu vou lhe apresentar uma relação de curso de pós-graduação que custa 80. 80, meu Deus. Meu Deus. Mas, aí, tipo, recentemente na minha cidade, Tupanatinga, teve concurso e foi interessante que o pessoal que passou, eles conseguiram, entre o tempo que passou e a prova de títulos, 5, 6 cursos de especialização para colocar lá no currículo. Sabe? Eu digo, poxa, impressionante, sabe? E aceitaram, sabe? Eu digo, poxa, isso é um absurdo, é impossível você fazer esses cursos no período... 5 cursos de pós-graduação em 5 meses. Não, mas assim, tá nesse nível, sabe? E com as inteligências artificiais, hoje para você fazer um curso de especialização e vender, você não precisa mais nada. Você consegue pegar o avatar do professor ou criar um virtual mesmo, sabe? Pedir para um chat GPT criar um roteiro de uma disciplina, coloca aquilo lá, tá o curso pronto e eles vão vender, sabe? Vão vender nessa perspectiva que está muito forte já hoje, sabe? Então, tipo, ao mesmo tempo que a gente tem esse desafio de se aproximar um pouco mais dessas mudanças, a gente tem o desafio de lidar também com um ataque muito forte, sabe, ao ensino presencial, sabe, a educação presencial. A SES, a Universidade Federal de Pernambuco, ela preza muito por essa educação de qualidade, sabe? Mas, assim, o que está proliferado de instituições que estão vendendo diplomas a preço de banana agora, como o Paulo falou, é absurdo. E só mais uma coisa que veio aqui na cabeça sobre... Paulo foi muito feliz, a gente vai ter que conversar sobre isso, sobre o que você colocou agora, da massificação do conhecimento e do paradoxo da elitização também, que vai ocorrer por causa disso, sabe? E eu concordo. E eu estava lembrando, refletindo também sobre essas mudanças que estão impactando a nossa geração. A geração dos meus avós, por exemplo, era uma geração, depois ali da Segunda Guerra Mundial, escassez de recurso global, era a sociedade que eu poderia assim até definir como da poupança. Eles adiavam o desejo. Então, para comprar a casa própria, tinha que primeiro juntar o dinheiro. Para comprar o carro, primeiro juntava para comprar. Então, você adia o desejo, faz a poupança e depois obtém o desejo, vamos dizer, né? Concretiza o desejo. Eu acho que a dos meus pais, por exemplo, já foi uma geração que, não meus pais ainda, mas a minha, por exemplo, antecipa o desejo por meio do crédito. Sim. Então, você quer uma casa, você financia em 30 anos. Você quer um carro, eu acho que já tem carro sendo financiado em 120 meses. É um negócio absurdo assim, né? Uhum. Então, esse é um desafio da gente compreender esses impactos que são estruturais do ponto de vista da sociedade. E agora uma me assustou esses dias. Eu estou refletindo numa disciplina. Eu já tinha uma suspeita, e depois vi que é verdade, que mesmo o celular desligado, assim, tipo, sem estar sendo usado, ele capta a sua fala, tudo, e aquilo se torna dados para algoritmos que vão gerar, como é que se diz, aquele impulso para você consumir determinada coisa. Então, você falou sobre algum produto, depois está aparecendo na sua rede social aquele produto, as propagandas. Então, beleza, isso tem sentido com os algoritmos. Uma coisa que me impactou muito foi, no dia anterior, assim, sabe,
eu não tinha falado em canto nenhum sobre açaí, não tinha falado nada. Mas depois de meio dia, me deu vontade de comer açaí, sabe? Aí começou a aparecer propaganda de açaí. Aí eu descobri que eles fazem o que chamam de alienação do desejo. Ele, na noite anterior, eles têm os dados seus, tudo direitinho, o seu comportamento. Eles começam a enviar mensagens assim, que tipo, tem uma cor do açaí, alguma mensagem de calor vai aparecer na tua rede social. Aí depois, quando é depois do meu dia, vem a propaganda do açaí. Ou seja, ele faz já toda uma construção para induzir o desejo. Induzir o desejo. Perfeito. Então, o desejo é a coisa mais natural do ser humano. Sabe, a gente está vivendo agora algo que impacta demais, porque é a alienação do desejo. Uhum. Então, aquilo que era original teu agora vai ser, como é que se diz, construído por esses algoritmos, por essas inteligências artificiais também. Então, cuidado aí, viu, gente? Bom, Dilson e Paulo, já estamos no final agora do nosso podcast, passou rápido. E agora que surgiu várias perguntas, o pessoal está participando aqui, quero mandar um abraço para Fredson, presidente da OAB de Surubim, Dr. Juscelino, presidente da OAB de Limoeiro, a Ayane Barros mandou uma mensagem aqui também, Armandinho fazendo outras perguntas, várias intervenções. Bom, Cris Matos, eu acho, também parabenizando a gente. Bom, pessoal, gostaria de responder e fazer as perguntas, né, de todos vocês, mas infelizmente nosso tempo acabou. Gostaria de passar a palavra, obviamente, para Dr. Paulo, para seu encerramento, em seguida para Dr. Dilson, e agradecer mais uma vez vocês pela presença aqui no nosso podcast, que rendeu e muito. O pessoal já está pedindo aqui que façam um segundo episódio dessa nossa conversa. Só posso agradecer a oportunidade, Fernando, de poder ter compartilhado com você e com o professor Dilson Cavalcante essa mesa e a oportunidade de debater, não debater, a gente levantou bolas. Sim. Né? Eu acho que, sobretudo, o propósito foi suscitar reflexão sobre alguns temas que são relevantes, que estão associados à formação que buscamos ofertar nas nossas universidades, os impactos que essa formação pode trazer para a comunidade, para a sociedade em geral, e para que estejamos atentos, né, para que não nos deixemos deixar pelas induções, né, que somos muitas vezes levados. E complementando o que Dilson disse anteriormente, eu acho que o nosso grande desafio é fazer com que o jovem, né, aqueles que têm ainda interesse, não só os jovens, mas também aqueles que, não sendo tão jovens ainda, estão ainda em busca de conhecimento. E não há dúvida de que o conhecimento ele passa pela educação formal, e aí chegando à universidade. E que todas as plataformas sociais, as mídias, todas as ferramentas, chats, inteligências artificiais, devem ser vistos como ferramentas, né? E não como substitutos da educação formal. A educação formal que passa pela relacionalidade, passa pela sociabilidade, passa, portanto, pelo contexto da vida em sociedade. Então, que as universidades, como, digamos, sendo a etapa superior desse processo de formação e de educação, cumpra o seu papel. Esse é o nosso esforço, esse é o nosso desafio diário, tanto meu como de Dilson, como de muitos educadores mundo afora. Fazer com que sejamos mentores e motivadores da busca de uma educação que seja de fato completa, integral e que proporcione não só o consumo do conhecimento, mas sobretudo a produção e a reflexão sobre ele. Perfeito. Dilson? Então, obrigado, Fernando. Obrigado, Paulo, sabe, por essa manhã maravilhosa. Cumprimento a todos que assistiram, aos que vão assistir ainda, né, pelo YouTube. E termina assim, Paulo, dizendo que o nosso desejo é criar e fortalecer esse paradigma da colaboração, sabe? A colaboração se diz sair de si também, sabe? Em alguns momentos a gente é necessário olhar o bem comum como a principal apoio para a gente construir uma sociedade mais justa, mais igualitária. Sobre a Universidade Federal de Pernambuco, eu queria deixar assim, sabe, o agradecimento a vocês que estão acolhendo esse movimento que a gente está fazendo de integração.
e convidamos para estarem mais próximos da gente, sabe? Visitar nosso campus. Quem ainda não conhece a Universidade Federal de Pernambuco aqui no campus Caruaru, estaremos lá abertos a parcerias, a colaborações. Nos visitem, vamos conhecer esse campus, que eu acho que é um impacto fundamental aqui na assimetria que a gente existia de acesso à educação pública superior de qualidade, sabe? Que era muitas vezes só nas capitais. Então essa interiorização ela tem um papel de tentar impactar essa desigualdade, sabe? Tentar diminuir essa assimetria, sabe? O povo do interior pernambucano merece que a gente faça todos os esforços possíveis para que esse bem se torne cada vez mais democrático, mais acessível. E eu acredito que a sociedade como um todo ganha quando as nossas instituições se fortalecem, quando essas instituições colaboram, que a gente pode criar soluções também para os problemas que vão ser cada vez mais complexos. Os problemas que a sociedade contemporânea está confrontada não se resolve mais de gabinete, não se resolve mais de uma cabeça só, sabe? É justamente nesse movimento de se juntar a outras pessoas. E nisso eu estou muito feliz de ver aqui em Caruaru todo esse potencial de colaboração que a gente pode ter com vocês, com outras instituições. E, de certa forma, a gente se compromete também a estar cada vez mais buscando essas parcerias, viu? Muito obrigado, um bom dia a todos vocês, tá bom? Bom, em nome da OAB Caruaru, quero agradecer a Dr. Paulo Muniz, reitor da SESI Unita, Dr. Dilson Cavalcante, novo diretor do Campus Agreste, né, reafirmar a nossa parceria, é muito importante essa parceria da Ordem com as instituições de educação aqui da nossa região, do nosso estado, e dizer que o podcast foi um sucesso, mais uma vez, de público, várias pessoas mandando mensagens. Quero agradecer também a Ana Paula de Buíque, então veja, Petrolina, Arco Verde, Buíque, Recife, Olinda, Palhoça, Santa Catarina, então fico muito feliz. Aqueles que mandaram algumas perguntas agora no final, assistam na íntegra o nosso episódio, porque com certeza várias dessas perguntas foram respondidas ao longo do nosso bate-papo. E mais uma vez agradeço a todos vocês pela audiência, por acompanhar esse projeto de sucesso que é feito com muito carinho e atenção por toda a nossa equipe, diretoria, conselho, comissões da OAB Caruaru. Mando um grande abraço a vocês que estão nos assistindo e acompanhem o nosso podcast toda quinta-feira às 19 horas no canal do YouTube da TV OAB Caruaru. Obrigado pela audiência, curtam o nosso vídeo, compartilhem, que é importante a gente levar essas informações ao máximo possível de pessoas para que tenham acesso a essa informação tão bem colocada por nossos convidados no podcast. Mais uma vez, obrigado e um abraço a todos.